Uma amiga minha faz o evangelho no lar. E aí o que que aconteceu? Ela viu um vulto na hora do evangelho e ficou morrendo de medo. O que que ela deve fazer? Aí a amiga dela disse: ela queria parar de fazer o evangelho por causa disso. Aí a amiga falou: ó, não para não, continua. Mas ela queria te ouvir. Não é o evangelho no lar que está promovendo o fenômeno, porque não é ele que faz a mediunidade existir. A mediunidade é um atributo nosso. Nós temos visão, audição, olfato, paladar, tato, e a mediunidade é mais um canal de percepção daquilo que nos rodeia. Só que é um canal para perceber o mundo espiritual. E ele não é feito, ele não é aberto pelo trabalho do evangelho no lar. Isso é uma característica que o indivíduo tem. A sua amiga, portanto, ela tem uma característica que, de repente, permitiu que esse fenômeno acontecesse. Isso não quer dizer que ele vai se repetir outras vezes. De repente, ela tem uma mediunidade tão pouquinha que esse fenômeno aconteceu, mas não vai acontecer mais. Mas pode ser que esse fenômeno aconteça e venha acontecer novamente. E você certamente está perguntando, meu Deus, para que esse fenômeno está acontecendo? Eu vou até parar com isso. Na verdade, esses fenômenos ocorrem para que a gente não duvide de que o espiritual existe. Esses fenômenos ocorrem para que a gente tenha a convicção de que é realidade o mundo espiritual. Que isso não é uma invenção, ele é fato. Há pessoas que veem sim o mundo espiritual e há pessoas que uma vez ou outra conseguem perceber o mundo espiritual. Eu vou contar duas historinhas para você ver. Chico Xavier, o grande Chico Xavier, quando jovem, produziu muitas reuniões de materialização, ou seja, os espíritos se materializavam, ficavam visíveis, até tangíveis, podia tocar nos espíritos. E Chico era um médium tão extraordinário de materialização que ele chegou a produzir materializações luminosas. Os espíritos se materializavam, ficavam luminosos. Uma coisa linda. Depois de algumas reuniões de materialização que aconteceram, os próprios espíritos se materializaram e disseram, ó, acabou. Nós não vamos mais produzir esse fenômeno. Isso aqui é só para você não ter dúvida de que o espiritual existe. A sua tarefa é outra. Você não veio para materializar espíritos. Você veio para materializar ideias. Ideias. E se realmente Chico tivesse ficado materializando espírito, talvez nós nem estivéssemos aqui hoje. Essa é a primeira história que eu quero contar. A segunda é uma história de Leon Denis, um grande espírita que foi o que tocou o movimento espírita depois da desencarnação de Kardec. Leon Denis conheceu a doutrina espírita muito jovem, com 18 anos. Médium. Tinha uma mediunidade interessante, via os espíritos. E ingressou no movimento espírita para estudar. E à medida que ele foi estudando, ele foi perdendo a mediunidade. Até que chegou uma hora que não apareceu mais nada. Ele ficou não médium. Aí disse, poxa, mas isso que é? Quando eu não conhecia, eu era. Agora que eu conheço, eu não sou. Cadê minha mediunidade? Disseram assim, não precisa mais dela. Ela era apenas um instrumento para convencer você de que o espiritual existe. Agora você não precisa mais. Parafraseando isso de Leon Denis, eu diria para a sua amiga, de repente, isso nem vai acontecer de novo. Isso é apenas para você saber que o espiritual existe. Continue fazendo o evangelho no lar, porque o objetivo dela, assim como para Chico, não é materializar espírito, não é ver espírito. O objetivo do evangelho é colocar luz no nosso lar. Pense nisso, continue a tarefa e não se preocupe. O espiritual existe sim e é natural a comunicação dos espíritos com os homens.